Eu não tenho na minha memória nenhum episódio da minha mãe me abraçando, ou me elogiando, ou ela falando que me ama. Você tem? A sua mãe fala que você é linda, que você tem um sorriso bonito, que você vai ser sucesso. Ela te fala coisas boas? Ou só a minha que é um terror? A minha mãe, ela perdeu meu pai muito cedo. Meu pai morreu quando eu ainda era um bebê. Os meus avós também morreram. Minha mãe, ela é uma mulher sozinha no mundo. A vida dela é a igreja. E eu cresci dentro da igreja também. Sempre muito religiosa, sempre temor a Deus, sempre tudo é pecado. E a palavra que eu acho que ela mais fala na vida é diabo. Diabo, capeta, adora. Tudo é coisa do diabo. Tudo o capeta vai te pegar. E eu cresci assim. Uma menina que tinha medo de tudo, que tinha medo de todos, que usava saia abaixo do meu joelho, que, sabe, nunca tive liberdade de ir na casa dos meus amigos. Pra falar a verdade, nem no culto de jovens da igreja minha mãe nunca deixou eu ir. Quando eu tava com mais ou menos uns 14 para 15 anos, a gente vai ficando mulher, a gente vai observando as pessoas na escola, porque sim, eu não tinha uma amiga na minha escola. Eu era aquela garota que eu entrava, sentava, estudava, e muito bem estudada, porque eu sempre tirei notas altíssimas na escola e voltava para casa. Nunca tive tempo de fazer amizade, até porque a minha mãe não deixava. Nunca fui uma pessoa de me comunicar, porque a minha mãe falava que tinha que tomar cuidado, porque coisas do mundo. Fui criada literalmente dentro de uma grande bolha. Uma grande bolha. Só que quando eu fui ficando mais velha, coisas dentro de mim começaram a acontecer. Anseio de fazer amizade, anseio de conversar com um garoto bonito que tinha entrado na igreja, sabe? Fazer parte ali de alguma coisa da igreja, congregar, fazer parte de algum ministério, não sei. Com a idade que eu tinha, eu senti uma necessidade tão grande de ser útil. Dentro de casa, eu sempre fui aquela menina que arruma casa, que faz comida, que lava roupa, que faz bolo, que tive minhas responsabilidades projetadas muito cedo. Eu não tenho lembranças, por exemplo, de eu sentada no chão brincando de terra, ou eu com alguma prima brincando de casinha. Eu não tenho essas memórias. Eu tenho memórias de eu cantar quando eu colocava o disco naquele som, sabe, de disco da minha casa. Minha mãe deixava eu ouvir música de louvor. Na nossa casa não tinha televisão, a gente não podia ver televisão porque era coisas do mundo, não podia ter qualquer brinquedo, eu não podia passar maquiagem, eu não podia cortar o cabelo. Eu fui criada assim. Só que tudo isso pra mim era normal, até a minha adolescência. Minha vida começando a ser jovem, adulta, né? Porque com 15 eu já me sentia pronta para tudo. Porque eu pensava comigo, eu preciso casar agora. Já sou adulta, já sou mulher. Já estava terminando ali o ensino médio. Eu precisava de tocar minha vida diferente. E eu não queria seguir os passos da minha mãe. Por mais que eu admirasse mais que tudo, mesmo com que ela não me desse amor, eu tinha muito amor por ela. Minha casa sempre foi um território de pisar em ovos. Não posso falar qualquer coisa. A gente não tinha uma comunicação. Meu diálogo com a minha mãe sempre era: fez a janta? Tem biscoito? Comprou o lanche do colégio? Já estudou para a prova? Sabe? Eram diálogos de serviço, sempre para propor um trabalho ou para dizer algo que está faltando em casa, ou para contar uma história de que o feijão queimou, de que um copo quebrou. Nunca existiu um diálogo entre eu e minha mãe. Por exemplo, minha mãe nunca me contou sobre o meu pai. Ela nunca me contou sobre a morte do meu pai.
Ela sempre falou que meu pai morreu bebê e várias, incontáveis vezes eu já peguei minha mãe chorando com a foto do meu pai deitada na cama dela. Sofrendo, dizendo que se ele tivesse aqui tudo seria diferente, se ele tivesse aqui a nossa vida ia ser melhor, que meu pai era um homem bom. É isso que eu ouvi dele a vida inteira, que se ele tivesse aqui a nossa vida teria sido diferente. Diferente como? Eu não sei. Mas, bom, agora que vocês sabem um pouquinho da minha base, eu vou contar pra vocês um episódio que aconteceu. Entrou um garoto novo na igreja e a líder dos jovens tinha pedido pra minha mãe pra permitir com que eu começasse a ir, porque a minha mãe, ela só deixava a igreja com ela e voltar com ela. Eu nunca fiz nada, eu nunca fui pra lugar nenhum, sabe? Minha mãe sempre foi aquela hiper mega protetora, aquela pessoa que não deixava eu fazer nada, mas mesmo com que ela fosse muito protetora, ela era muito agressiva nas palavras, no jeito de ser, do jeito de falar. Sempre anda logo, menina, anda logo, que não sei o quê, sabe? Jeito de, não faz isso, cala a boca, eu quebro a sua cara, eu arrasto a sua cara no asfalto, eu quebro seus dentes, eu queimo sua cara nessa panela quente, eu quebro esse cabo de vassoura nas suas costas. Essas são palavras que eu lembro muito. O diabo te acha, o capeta te puxa, o diabo que te carregue. Foi isso que eu cresci ouvindo também. E quando a líder pediu pra minha mãe, ela pediu quase que com um ato de socorro, porque eu tinha pedido pra ir no banheiro da igreja e implorei pra líder pedir pra minha mãe, porque eu já tinha pedido por tudo, eu queria muito fazer parte da igreja, ajudar na igreja, e minha mãe não deixava. E foi quando a líder foi lá falar com ela. Falou pra ela pra deixar eu fazer parte, que eu já estava começando a ficar mulher e que ia ser bom pra mim, pra me moldar pro mundo. E minha mãe, com muito custo, disse sim. Mas eu já estava com medo de, da porta pra fora da igreja, ela voltar e falar que não. E foi o que aconteceu. Ela foi da porta da igreja até a porta de casa, me humilhando com todas as palavras que tem no abecedário. Que tinha certeza que tinha sido malandragem minha, de que eu que deveria ter pedido para a líder da igreja, de que eu provavelmente estava querendo aprontar, de que eu estava começando a ficar perdida, de que ela sabia que uma hora eu ia me perder pro mundo, de que não estava certo. Ela foi comendo meu cérebro da porta da igreja até em casa porque eu tinha pedido para a líder deixar eu ficar na igreja participando do grupo de jovens. Eu não ia fazer nada de errado. Eu só queria ter uma amiga. Eu não tinha. Eu não tinha celular, tá? Celular é coisa do mundo. Celular? O dia que eu tivesse um celular é porque o diabo me carregou. É. Bizarro, né? Enquanto na escola todo mundo tinha iPhones, eu não sabia nem falar iPhone. Escrever iPhone. E não é porque eu era pobre. Não é isso. A gente não passava fome. A gente tinha uma condição precária. É porque eu não tinha experiência. É porque eu não tinha contato. Não tinha conhecimento. Não era do meu mundo. A galera falava das séries. Nossa, porque Elite. Nossa, porque beijou. Nossa, porque alforria. Eu não sabia o que era nada disso. Eu não podia ter nada disso. Netflix, YouTube. Na nossa casa sempre foi aquele negócio bem raiz mesmo. Bem raiz mesmo. Mas porque a minha mãe escolheu. E na cabeça dela, nós seríamos salvas. Porque nós andávamos oposto do mundo. Falando assim é até bonito, né? Nós seremos salvos porque somos oposto do mundo. Mas no sábado do culto de jovens, eu fui. Minha mãe deixou, falou praticamente xingando. Vai, miserável. Vai sim. Vamos ver se daqui até a igreja você não torce o caminho. Porque se você torcer o caminho, você vai encontrar a cruz que você vai carregar. Sabe? Umas palavras muito pesadas. Eu só queria ir pra igreja. E acredite, eu tava indo uma das primeiras vezes da minha vida pra igreja sozinha. Eu tava amando aquilo. Amando. Eu fui. Cheguei lá, tinha vários jovens, tinha várias pessoas. Foi super legal, sabe? A gente cantou.
a gente fez lanche, a gente participou lá do culto. Foi muito agradável. E nesse dia, tinha um garoto novo na igreja. Ele era tão bonito, tão agradável, sabe? Ele era um menino que tinha acabado de mudar para nossa congregação. E ele veio conversar comigo. Sabe quando você se sente vigiada? Era assim que eu me sentia. Tinha medo dele falar comigo. E da minha mãe aparecer, sabe? Eu me sentia vigiada 24 horas. Me sentia perseguida por ela. Mas eu acabei entrando no assunto com ele. A gente começou a falar sobre a igreja dele antiga, por que ele tinha vindo para a nossa igreja, os planos dele, onde ele ia estudar, porque ele estava fazendo uma transferência da escola antiga para a nova escola. Eu falei para ele que ele poderia se matricular na minha escola. E era um assunto assim. E na hora de ir embora, todo mundo foi embora a pé, meio que todo jovem foi embora a pé, todo mundo era ali do bairro e tal. E eu comecei a andar em direção à minha casa. E esse rapaz começou a andar em direção à casa dele, que por incrível que pareça, pega em direção à minha casa. Eu tava na frente e ele tava atrás. A gente foi andando. E ele falou: "Ei, tá indo pra tua casa? Te acompanho." E eu na hora falei: não precisa, minha mãe, ela é muito rígida, se ela vê eu perto de algum garoto é capaz dela pensar que eu tô ficando com essa pessoa. E ele falou: "Que bobeira, eu converso com ela, não fala assim, vou te acompanhar, era noite, é perigoso. É perigoso acontecer alguma coisa com você." E por incrível que pareça, eu ainda pensei, acho que a minha mãe gostaria que acontecesse alguma coisa comigo só pra eu não ter que sair de novo, sabe? Pois bem, a gente foi andando. Quando chegamos na esquina da minha casa, eu falei pra ele: "Me deixa aqui. Não vai não, porque minha mãe pode ver e ela pode brigar comigo." Mas ele passava na porta da minha casa para ir para casa dele. Olha que bizarro. Ele morava depois da minha casa. Ele falou: "Mas não faz sentido, então eu vou ficar aqui na esquina, eu espero você entrar e passo." Falei: "Tá bom." Quando a gente chegou na esquina da minha casa, a minha mãe tava no portão. A minha mãe viu a gente. Na hora eu vi o demônio saindo de dentro dela. Ela respirou com raiva de mim, sabe? E ela gritou na hora: "Eu sabia!" Fez um escândalo na rua. Eu fui andando em direção à casa falando: "Não, mãe, não é nada, ele tá indo pra casa dele, é porque é o mesmo caminho, a gente não tá junto." E minha mãe já me agarrou pelos cabelos. Ela me agrediu nesse dia, ela me bateu. Bateu na minha cara. Bateu na minha cara com força. E não foi uma vez, ela segurou a minha cabeça e batia na minha cara, sabe? E ela, parecia que ela tava descontando a raiva dela dentro de mim, sabe? A raiva dela em mim, que tava nela. E ela me bateu, me jogou pra rua e me expulsou de casa. E falou: "Você não gosta de ficar na rua? Então fica na rua. Vai lá, atrás dele." E fechou o portão na minha cara. Sabe quando você entra em estado de choque? Você se vê perdida e pensando: o que que eu faço? 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 Eu não tinha ninguém, não tinha pra onde eu ir. Eu não tinha amiga pra ir pra casa das minhas amigas. Eu não ia pra casa do rapaz, mas nunca. Mas nunca, eu tinha acabado de conhecer o rapaz, impossível. Mas eu lembrei da líder. Falei: a líder, ela vai me acolher. Porque os pastores da igreja, se eu procurasse os pastores da igreja, eles iam me deixar na rua. Porque se a minha mãe é como ela é por conta dos pastores da igreja, que a vida inteira apoiou ela a ser como ela é. A vida inteira falou que tinha que ser assim mesmo, que tinha que ser rígido mesmo, que tinha que ser na corda fina mesmo, que tinha que domar mesmo. Ainda mais porque eu era mulher, porque eu não tinha pai, porque eu não tinha referência de homem na minha casa pra me educar. Eu cresci ouvindo isso dos pastores, então eu jamais procuraria a ajuda deles. Porque eu sei que eles iam deixar eu na rua e falar: sua mãe te pôs na rua, você vai dormir na rua hoje. Uma menina de 15 anos. Tá. Na hora eu fiquei assim: o que que eu faço? Pra onde eu vou? O que que eu faço? Pra onde eu vou? Eu vou pra casa da líder. A líder, ela morava um pouquinho mais distante. E eu falei: eu vou andando até a casa dela. Eu não lembrava onde ela morava. E eu fui orando aquele dia
Pra Deus, pra pelo menos quando eu chegasse na rua dela, pelo menos ela ainda estivesse entrando na casa dela, porque ela também estava vindo da igreja. Tava orando pra ter gente na rua, porque não tinha ninguém na rua. Eu tava orando pras coisas assim, pra Deus me iluminar, porque eu não sabia o que eu fazia naquele momento. Eu fui expulsa de casa pela minha própria mãe, sabe? Por conta de nada, gente. Eu realmente não tinha feito nada. Não tinha celular, não tinha amizade, não tinha apoio de ninguém. Me vi perdida. E fui andando em direção à casa da minha líder. Quando eu fui andando, geralmente a gente passa como se fosse uma avenida. Ela não é uma avenida muito movimentada, mas de vez em quando passa, porque tem um condomínio no final da rua, então passa alguns carros ali, sabe? Quando eu passei para atravessar, eu vi um carro, eu tava descendo, e ele tava do outro lado da ilha, subindo, e ele tava bem devagarzinho. Eu não sei por quê. Na hora me deu um frio na barriga tão grande, alguma coisa dentro de mim falou tipo, toma cuidado. Eu não sei por quê. O carro veio subindo, eu tava descendo, e no que eu tava descendo, eu virei a primeira rua. No meu bairro tem uma rua que a gente chama ela de Rua dos Caminhões, porque é uma família de caminhoneiro onde é o pai e os 2 filhos trabalham com caminhão, e quando eles não estão viajando, estão todos em casa, os caminhões ficam parados na rua. Eu virei nessa rua antes, porque eu vi ele dando retorno. Então eu entrei antes do carro dar o retorno. Quando eu entrei, que eu vi ele dando a volta, eu entrei nessa rua e eu comecei a ficar desesperada, Eu vi o farol do carro entrando, porque eu virei assim e assim, pra cima. Eu tava descendo, eu virei assim e subi a rua do caminhão. O carro tava voltando aqui, ele foi descer, e quando ele virou essa rua, que faltava ele entrar na rua do caminhão, eu vi o farol, eu entrei dentro de uma caçamba de lixo de construção. Eu entrei dentro de uma caçamba de lixo de construção, que tinha um monte de lixo dos vizinhos, e eu me escondi dentro dessa caçamba de lixo. E eu ficava implorando para Deus, para pelo amor de Deus, esse carro sumir, para esse carro não passar do meu lado. Eu me escondi dentro dessa caçamba de lixo. Coloquei um monte de sacola, fiquei quietinha, encolhidinha ali dentro, orando o Pai Nosso, pedindo pelo amor de Deus. E vocês não sabem a agonia que é quando você tá tentando se esconder de alguém e o carro passou do meu lado. Eu fiquei com tanto medo desse carro ver que eu tava ali, descer, me procurar, sabe? E eles subiram devagarzinho a rua. E aí eu fiquei escondidinha. E aí depois eu escutei o carro dando ré e o carro voltando à rua, como se eles realmente estivessem me procurando, sabe? Como se eles realmente estivessem atrás de mim. Eu não sei como, mas eu só sei que eu fiquei com muito medo. Na hora eu falei, eu não sei onde é a casa da líder, eu não tenho pra onde ir. E eu fiquei escondida dentro da caçamba. Quando eu vi que o carro não estava mais na rua, que com muita gente, vocês não estão entendendo, eu não levantei dessa caçamba de lixo, eu me fingi de morta. E naquele momento eu até falei pra Deus, eu prefiro estar morta do que ser encontrada por eles. Me mata, Deus, me mata aqui, mas não deixa eu ser encontrada por esse carro, porque eu tinha medo. E olha, gente, eu nunca assisti filme de terror, entendeu? Eu nunca vi maldades, eu nunca vi vídeo de nada, mas a gente sente quando alguma coisa de ruim vai acontecer com a gente sente, eu senti naquele dia. E aí eu comecei a falar que minha mãe estava certa, que o diabo estava me achando, que o diabo ia me carregar, que eu estava carregando uma cruz, porque eu fui escolher para esse grupo de jovens que eu nunca deveria ter ido, que era tudo culpa minha, porque eu sou muito idiota de desrespeitar minha mãe, de que ela estava certa, de que o mundo é sujo, de que o mundo ia me levar, ia me carregar. Eu fiquei com tanto medo esse dia, com tanto medo. E aí eu fiquei coberta dentro dessa caçamba de lixo, debaixo desses dos tinha uns pau, tinha lixo mesmo, sabe? E na hora assim, ó, eu fiquei bem quietinha. Eu lembro que eu fiquei de morta mesmo. Quando passou muito tempo, que eu já não escutava barulho nenhum, que eu percebi que tipo não tinha mais carro, não tinha luz de farol, e eu ainda fiquei pensando, sabe? Falei, eu vou ficar aqui. E eu fiquei lá um tempão. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que até um cochilo eu tirei. Aí eu acordei e vi que não tinha ninguém mais na Rua dos Caminhões, só que eu pensei comigo, eu vou pra onde? Eu não vou voltar pra casa, porque eu tinha que atravessar a avenida de novo. E o meu medo de atravessar aquela avenida e o carro tá lá e me achar. E o medo. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou dormir dentro dessa caçamba de lixo aqui, amanhã eu volto pra casa. E foi o que eu fiz. Eu comecei a cavucar mais ainda o lixo para tentar encontrar pelo menos um lugar para eu encostar o meu pescoço, que eu tava sentada, e ali eu fiquei. Dentro da caçamba de lixo. Eu passei a minha madrugada dentro de uma caçamba de lixo. Dormi lá. Aí quando o dia amanheceu,
Eu levantei e fui embora para casa. Eu lembro que quando o sol estava começando a nascer e eu vi que tinha uma padaria aberta da esquina, foi quando eu tive coragem de levantar, porque aí tinha uma padaria ali, qualquer coisa eu entrava dentro da padaria, porque eu tava me cagando de medo, né? Levantei e voltei para casa. E quando eu cheguei antes da minha mãe sair pro trabalho, sabe? Quando eu cheguei ajoelhando, sabe? Eu ajoelhei, eu pedi tanto perdão pra minha mãe, falei que ela tava certa, que eu tinha dormido dentro de uma caçamba de lixo, que eu tava carregando a minha cruz, que o diabo quase me levou, que o meu pecado, que eu tinha cometido o pecado de ter conversado com aquele menino na igreja, pedia perdão pra minha mãe, sabe? E aí minha mãe pegou e me aceitou de volta dentro de casa. Ela me aceitou de volta dentro de casa. E por incrível que pareça, hoje eu tenho 17 anos de idade. Eu ainda sou uma menina que terminei o meu 3º ano agora e que eu não sei o que vai ser da minha vida. Porque eu não tenho experiência com nada, eu não posso nada, eu não tenho liberdade com nada. Eu sou extremamente traumatizada por conta desse dia da caçamba. É uma coisa que dói muito meu coração. As coisas melhoraram dentro da minha casa, porque a minha mãe ela ganhou uma televisão por conta do ensino médio, né? Ela acabou que eu consegui convencer a minha mãe de me dar um celular por conta dos trabalhos da minha escola, porque tinha que fazer trabalho, porque a própria professora chamou a minha mãe na escola para falar para ela que algumas coisas, tipo, eu tinha que me adaptar e que não fazia sentido. Ou então minha mãe tinha que me colocar numa escola muito evangélica, só que não tem escola evangélica aqui. As escolas que tem aqui são as escolas públicas, que é onde eu estudo, sabe? Então, assim, algumas coisas melhoraram pra mim. Eu tô terminando meu 3º ano do ensino médio agora. Eu tenho celular, minha mãe continua confiscando. Inclusive, pra eu escrever essa história, eu escrevi e excluí. Eu escrevi e ainda pedi pra não responderem, porque eu não queria que minha mãe visse, porque ela é extremamente controladora, ela é extremamente religiosa, ela prega, ela continua a mesma pessoa e eu me sinto extremamente perdida, sabe? Tipo, eu sinto que agora que a minha vida tá começando. Eu sinto que quando eu converso com uma menina de 12 anos de idade, ela tem muito mais sabedoria, conhecimento, inteligência do que eu. O que vai ser de mim? Como sair dessa situação? O que eu faço? O que eu faço? Me ajudem. Eu não sei o que eu faço. Eu me sinto extremamente perdida dentro da minha própria vida, dentro da minha própria casa. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Nossa, quando eu li essa história eu achei ela tão pesada e ao mesmo tempo parece que ela é tão distante, né? Porque a gente hoje vive num mundo de tecnologia, vive num mundo avançado, vive num mundo onde tudo muda tão rápido. E a mãe dela escolher continuar com as raízes, escolher continuar naquele lugar de não olhar para fora, ir contra o mundo. Realmente, na teoria é bonito, mas na prática é doente. Na prática, isso acaba atrasando até o futuro dessa própria jovem que tá com tudo aí, sabe? Pra vencer, pra ser incrível, pra ser inteligente, pra ter um relacionamento de sucesso, pra ter uma profissão. Então, assim, o que eu te diria hoje, o melhor caminho que tem agora é terminar o seu ensino médio e vai fazer um curso. Continue estudando. E ora para Deus colocar na sua vida boas amizades, um bom relacionamento e uma independência financeira, para você começar a ter sua própria vida. Com seu dinheirinho, você aluga sua primeira casinha, você mobília a sua casinha, você constrói as suas amizades, você vai fazer 18 anos, vai começar a ter um pouquinho mais de liberdade perante a lei e assim... Faz terapia, meu amor, porque o tanto de crença limitante que foi colocada dentro de você pode te impedir muito de ver o mundo com bons olhos. Olha, esse episódio que aconteceu do carro pode até ter sido uma maldição que sua mãe lançou pra você ali, sabe? Praga de mãe pega. Mas não é um episódio da sua vida que vai definir o seu futuro. Sabe de uma coisa? Nós, mulheres, passamos por isso todos os dias. Todos os dias. O que você passou foi sufocante. Eu li, me senti sufocada. Eu me senti agoniada, porque nós mulheres sabemos o peso de sair na rua com a burca e ser assediada. Então, assim, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar esse tipo de situação. E não necessariamente é porque o diabo tá te castigando, porque Deus tá te castigando. Entende? Porque senão você vai estar perdendo as bênçãos da vida, as preciosidades da vida. Isso sim que você tem que olhar. Agora, a parte ruim ela vai existir. Se você não se molda para lidar, você sempre vai ser vítima do sistema. Sempre vai ser vítima dessas pessoas.
Então continue acreditando que o melhor da sua vida está por vir, que você é uma menina abençoada, iluminada, maravilhosa, incrível, inteligente, capaz. Eu te desejo as melhores coisas do mundo. Escreve uma carta para si mesma, com pelo menos 20 qualidades, que mesmo que você acredite que você não tenha, você venha a ter, sabe? Busca olhar o lado bom da vida. Acho que durante muitos anos você ficou focado no lado sombrio, você ficou do lado sombrio, com medo o tempo inteiro. E o medo gera medo e atrai medo. O medo atrai algo para te deixar com medo, entende? Então eu desejo do fundo do meu coração que você se liberte desse sentimento ruim que você tem dentro de você e veja a menina incrível que Deus ainda quer que você se torne, que eu tenho certeza que você ainda vai ser um grande testemunho para muitas pessoas. E se você também foi criada dentro de uma família muito religiosa, que te prendeu, você não sabe o que você faz, me manda sua história para contar aqui no canal. Se você tem uma história parecida com essa menina, deixa nos comentários aí para ela, comentário de amor, de alegria, para ela ler, para ela se sentir viva, para ela se sentir capaz, para ela carregar no coração dela, porque às vezes o que falta dentro dela é amor. O que falta dentro dela é palavras de afirmação, sabe? Então, vamos despejar em cima dessa menina várias coisas positivas e me manda sua história no storiescanaldepaulo@gmail.com. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.